Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod 8. Eu sou a Ednice Modesto. E eu sou o João Souza e nós hoje estamos chegando no 45º episódio desse podcast que começou ali como vamos começar. E hoje nós já estamos no 45, né? No episódio 45, quase um ano aí. E graças a Deus a gente vem trazendo aqui vários convidados muito especiais e muitos assuntos muito relevantes e cheio aí de conteúdos riquíssimos para você, para nós, não é isso? Cumprindo a proposta do Pod 8, né? Algo simples, mas de poder, de relevância, que rapidinho você pode ter aí um entendimento, um insight, uma mudança de mentalidade. É só você abrir a mente e ouvir com atenção, ouvir acolhendo, aprendendo com um coração ensinável, né? Perfeito, perfeito. E hoje nós vamos falar de um assunto, na verdade, dando continuidade a essa série de relacionamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. O combinado não sai caro. Não é isso? E aí, os casais, namorados, casados, conversam, mas conversam com clareza. Tem aquela comunicação mesmo de não apenas falar ou gritar alguma coisa, né? Mas assim, de sentar e se entender, já alinhar, como a gente falou no episódio anterior, alinhar expectativas, mas no caso agora, como é que você está se comunicando com o seu parceiro? É uma comunicação mesmo que você simplesmente joga ali o que você quer falar, ou você se faz entender, o outro entende de fato o que você quer falar? Vocês combinam algumas coisas, vocês são transparentes? Desde o começo a gente fala muito sobre isso, né? A transparência. E não é sobre você falar tudo, dar satisfação de todas as coisas. A gente vai falar melhor sobre isso. Sim. Eu entendo que uma comunicação clara não é aquela comunicação que eu falo com palavras lindas ou com palavras bem colocadas, né, de forma muito explicativa, mas a comunicação é eu falar e a pessoa entender não somente o que eu estou falando, mas ela compreender. É exatamente isso que eu estou querendo passar, porque às vezes você está ali conversando, você fala algo, a pessoa até entende, mas ela não compreende o contexto de uma forma geral. Ela às vezes interpreta que você está falando de uma forma, mas que você não está falando aquilo, entende? Então, uma comunicação, para ela ser uma boa comunicação, a pessoa ela tem que entender. Embora ela te pergunte se é realmente isso que você está querendo passar. Eu tenho alguns amigos, né, não aqui do Brasil, mas de fora. Um deles, suíço, toda a vida que nós conversamos em alemão, não é a minha língua materna, mas eu falo, né, alemão com ele, e ele toda a vida, quando ele fala algo, por mais simples que seja, ele pergunta: você entendeu, João Enio? Então ele pergunta de forma clara mesmo: você entendeu, você compreendeu? Porque senão eu repito, eu tento explicar de uma outra forma. Isso não vai somente em outras línguas, até no próprio português mesmo. Se eu estou conversando, isso me falar algo, ela está querendo dizer algo, mas eu estou entendendo outra coisa. Então essa comunicação ela não vai ser eficaz. Vai ter um ruído no meio. Ela pode falar de uma forma amorosa, mas talvez eu entendi ele de uma forma meio espinhosa, né? Então a comunicação clara, boa e objetiva é: eu falo e a pessoa realmente entende o que eu estou querendo falar, o que eu estou querendo passar. E isso justamente, quando eu falo, eu posso pensar que eu falei da forma mais perfeita, que ele entendeu tudo. Mas como é que ele tá? Será que de repente ele tá ali trabalhando, tá com a cabeça cheia, e eu venho e falo ali alguma coisa e ele não tá ali comigo, né? Não tá ali. Então a gente
raro, mas acontece sempre. A gente precisa entender o momento de falar também, principalmente se for algo importante, algo que seja algo para os dois, ou então algo que eu vou fazer, que eu preciso que ele saiba de alguma forma. É muito sobre isso, a comunicação, ela precisa ser clara, você precisa ser transparente. Às vezes, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas têm esse receio de falar abertamente, de falar claramente o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta. Por exemplo, a gente é muito parecido em algumas coisas, né? Nós dois, se eu estiver errada, me corrija, mas a gente não gosta de festa, essas coisas. Mas já pensou, se um gosta e o outro não gosta, como é que seria isso, esse alinhamento de eu quero ir, você não quer ir, um vai ter que ceder para satisfazer ali o outro. Então, sobre essas pequenas coisas, são necessárias demais essa conversa, essa comunicação clara. A gente vai para a igreja, no nosso caso, né? Vamos para a igreja, depois a gente vai ter o nosso momento, o nosso date, a gente vai almoçar com a família. Enfim, são pequenas coisas, mas que de repente o outro podia ficar chateado. Pronto, nosso date. É algo que a gente falava muito sobre ter um date, um momento nosso, que pra mim é importante. Pra ele, talvez não fosse tanto, mas um belo dia ele mesmo chegou e falou, vamos ter um date. Temos pecado um pouco sobre isso, né? Mas são os ajustes que a gente precisa ir fazendo justamente sobre essa comunicação. Por que saiu ali um pouquinho? O que aconteceu? De sentar e realmente alinhar isso num bom, né? Realmente para manter essa comunicação sempre ali, sem ficar acumulando coisas, sem ficar acumulando assuntos para chegar um belo dia e alguém, você é isso, você é aquilo, ficar apontando, porque não é a ideia de um relacionamento saudável, isso, né? Muito pelo contrário, é aquela história do você realmente resolver logo. No entanto, tem também o discernimento, né? Sim. De que assim, se alguém tá muito à flor da pele e pode acabar falando alguma besteira, alguma coisa que não deveria no momento, que a gente já viveu isso de respirar, segurar, às vezes alguns minutos, algumas horas, depois conversar, ou no outro dia chegar e falar, isso aqui assim é importante. Sim. Para ter conversas difíceis, que são muito boas, apesar de serem difíceis, mas esse entendimento, de não ficar acumulando coisinha, que às vezes é um mal entendido bobo, mas que um ficou pensando em uma coisa que não era. Faz toda a diferença, não faz? Muito, muito. E aí você evita, né, muitas questões de ficar pensando, ou de ficar mesmo com raiva ali, sem nem precisar, né? Às vezes você está a uma pergunta de evitar certas coisas, certos desentendimentos, certas intrigas, certos ruídos. Então, se você tem uma dúvida, pergunte, né? A pessoa pode até não ser sincera, mas pelo menos você foi ali e perguntou e dali você já tirou a sua conclusão, né? Aquela história que o óbvio precisa ser dito. Nem tudo que é óbvio pra mim vai ser óbvio pra ele. E ok. Sim. Isso é estar alinhado e ter uma comunicação clara, né? Perfeito. Perfeito. Eu creio que aqui a gente trouxe um pouco que seria uma comunicação ali eficaz, uma comunicação clara e objetiva para que as duas partes consigam entender e não somente uma falar de forma uau, contar uma história e outra pessoa ficar boiando ali no assunto, né? Só para complementar, nem todo mundo gosta de falar, nem todo mundo se sente à vontade de falar, né? Todo mundo, tem pessoas que têm dificuldade e realmente a gente precisa respeitar, mas ao mesmo tempo quem tem a dificuldade entender o quanto é importante essa troca, falar o que está ali sentindo, se realmente não consegue, buscar alguma ajuda também. E se for no relacionamento mesmo, né, tem muito esse equilíbrio de quem entende a importância
você consegue falar, respeitar o outro, mas ao mesmo tempo o outro, poxa, peraí, eu tenho que fazer aqui também pra ficar equilibrado. Que é aquela história, né? Se um tá fazendo mais, em algum momento vai desgastar, não vai equilibrar as coisas, porque relacionamento é feito de dois. É um diálogo, não é um monólogo. A ideia é que funcione assim pra ficar mais leve também, né? Pra tudo ficar certinho, pra não ficar cheio de ruídos, como você falou. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio, mais especial. E já fica ligado pro próximo. Curte. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal. São 5 segundos, é muito rápido. Já aciona ali o sininho para você receber as notificações e manda aí pro Já mínimo. compartilha. Exatamente, para no mínimo. 16 agora, né? Porque Eita, esse é dobrou. casal, né? É verdade. Tem que ser 16, né? Mais 8 anos. 16 pessoas, para que elas também consigam ter um pouquinho aqui desse podcast mais que especial. Pode ouvir aí no carro, indo para o trabalho, são apenas 8 minutos. Todo mundo tem 8 minutos, De alguma forma você tem. ou pelo menos deveria ter. Não é isso? Então é isso. Muito obrigado, tudo de bom e até mais. Até a